Muito bem, pessoal. Estamos aqui, lógico, por motivos específicos, né? E esquecemos da importância do que é a pele que nos cobre. E quando estamos falando da temática epidermólise bolhosa, nós lembramos exatamente desse órgão, que é considerado o maior órgão do corpo humano, e cada vez mais estamos aprendendo sobre ele. O que temos dentro, que foi falado hoje de manhã, de tubo intestinal, é exatamente a continuidade do que nós temos do lado de fora. E é essa visão que nós temos que ter quando falarmos em feridas. As feridas estão em alguém, e esse alguém reagirá de forma específica a determinadas ações. Quer seja sistêmica, quer seja atópica. Mas existe uma condição que eu gostaria imensamente só de mostrar aqui a vocês, porque não está passando. Não está passando o slide. Declarar meu potencial conflito de interesses, de acordo com as normas do Conselho Federal de Medicina. E talvez essa aula se resumiria a isso. Em Deus nós confiamos. Todos os outros devem trazer dados. Por quê? Nós estamos num mundo baseado em evidências. E não adianta só Débora, e agradeço imensamente pela amizade, Janine, né, dos anos todos, ao Leandro como presidente, a todos vocês aqui. Se nós não aprendermos aqui e não executarmos, ou não nos contagiarmos com todas essas informações. Ferida aguda significa que eu rompi a barreira cutânea. Se eu rompi somente a epiderme, não vai sangrar. A partir do rompimento da derme, vai sangrar e vai aumentar a dor. Portanto, eu vou aprofundando esse dano. E qual é o meu mecanismo de defesa primário? Parar o sangramento. É o que nós chamamos de hemostasia. Então, a minha resposta inicial está aqui. Rapidamente, eu preciso repor a nutrição a esses tecidos lesados. Isso parece algo muito importante, e é, porque acontece em minutos, e na sequência de horas, vem as células de defesa. E vocês podem entender o motivo de células de defesa serem recrutadas, para que a minha barreira cutânea que foi rompida, volte a ser algo protetivo. O problema está aqui. Essa é uma ferida aguda. Nós temos mecanismos de superfície que nos protegem. E por que eu estou falando isso para vocês? Para que vocês entendam todas as terapias tópicas que temos à disposição. Quem aqui, quando se indica um medicamento que o médico pede para prescrever e vocês tomarem, antes de tomarem, vocês leem o quê? A bula. Quem não lê bulas de remédios, erga a mão. Todos leem a bula. Vocês não leem bulas? Ah, que bom, é verdade, né? Porque hoje se lê, nem água nós tomamos, não é verdade? Mas lembrem-se que a terapia tópica também tem bulas. Também tem o quê? Ciência. E dentro dessa ciência existem os testes para que nós possamos entender que nós temos cargas elétricas, e essas cargas elétricas elas serão muito importantes para as defesas antimicrobianas. A função da cicatrização, quer seja na ferida aguda, é literalmente produzir colágeno, para produzir o quê? Novos vasos sanguíneos que foram danificados e para a reconstrução. Mas na IB nós temos lesões bolhosas que podem estar acontecendo aonde? Em camadas mais profundas. E esse rompimento dessa estrutura precisa de uma resposta imune ao agente agressor. Foi muito importante de manhã, quando assisti às aulas, porque vocês vão ver as coisas se conectarem. Se nós não cuidarmos bem das feridas agudas, elas se cronificarão. E dentro desse processo, pode ocorrer facilmente uma falha nessa abordagem, se nós não tivermos o quê? Intervenções precoces. Então, qualquer lesão gera danos de isquemia, hipóxia e edema que vão se perpetuar numa atividade inflamatória, que vão gerar dor,
que vão gerar desconforto, que vão gerar o quê? A possibilidade de uma invasão bacteriana, a formação de biofilme, e automaticamente essa ferida começa a perder a capacidade de resistência ao agente agressor. Isso acontece com todos nós, todos, sem exceção. A partir do momento em que eu mudo a configuração do meu leito de ferida, vai ser muito mais difícil cicatrizar. Então, se a minha missão é mostrar a vocês o que são feridas agudas e crônicas, então já sabemos que as feridas agudas geralmente são provocadas por traumas. E as feridas crônicas podem sim ter sido provocadas por traumas, mas quando elas atingem 4 semanas de tentativas frustradas de tratamento, elas são consideradas o quê? Cronificadas. E com certeza temos 40 trilhões de bactérias na superfície corporal que estarão ávidas e estarem aonde? Numa ferida. Calor, umidade, fazendo com que ali eu tenha um território ideal para a reconstrução bacteriana. Então, nós temos que ter em mente que 4 semanas é um tempo limítrofe para evitar que uma ferida aguda se transforme numa ferida crônica. E se esse paciente já tem, se essa pessoa com EB já tem, se eu me machuquei, 45 dias essa lesão é cronificada. 53% delas já tem infecção, 60% a 90% delas já tem biofilme bacteriano. E é exatamente isso que nós precisamos ter em mente, que se nós não tratarmos, essas feridas ficarão presas na fase inflamatória. E ficar preso em fase inflamatória significa o quê? Dor, incômodo, edema, prurido, desconforto. E automaticamente algo que nos preocupa e muito, a não cicatrização. E aqui está exatamente o desvio no processo de cicatrização. Falar de feridas agudas e crônicas significa que nós precisamos entender o que elas são para nós entendermos as tecnologias envolvidas. Nós temos 3.000 produtos e tecnologias no Brasil. 3.000. Nem todos estarão em condições ou aptos para atender o quê? A lesão ou as lesões ou as bolhas das pessoas com EB. Mas vocês têm que entender a capacidade de cada uma dessas tecnologias em benefício das pessoas com EB. Algo que nos chama a atenção, a ferida que cronifica, ela fica tentando fazer o quê? Sempre cicatrizar. Para isso, ela usa algo muito importante, que são as citocinas inflamatórias, que são mensageiros que nós temos no nosso corpo, dizendo, olha, precisa manter inflamação porque nós não terminamos o processo. É um sinalizador. Porém, as altas concentrações de citocinas inflamatórias nas feridas que cronificam estão associadas ao quê? Ao aparecimento de câncer. Porque o mesmo sinalizador para crescimento de tecido é o sinalizador de crescimento de células neoplásicas. Então, se nós evitarmos a evolução de uma atividade inflamatória, certamente nós contribuiremos com o quê? Com a regularização da liberação de citocinas. Mas nós estaremos contribuindo com a redução das metaloproteases. Mais nós estaremos melhorando a atividade mitótica e, consequentemente, cicatrizando. Dentro desse contexto, o conhecimento baseado em evidências é vital. É vital. Não adianta só nós termos todas as informações, como eu vou mostrar aqui a vocês, se nós sairmos daqui e lavamos as lesões, geralmente com o quê? Água estéril ou soro fisiológico. E o que os guidelines internacionais apontam? Que qualquer ferida cronificada tem como princípio básico a limpeza com produtos antibiofilme, para depois você fazer o quê? O curativo.
Pergunto a vocês aqui se estão vendo que o uso de soro fisiológico ou água destilada faz alguma interferência no biofilme. Nenhuma. Nenhuma. Eu posso usá-los? Posso, para remover sujidades maiores. Estou tratando o biofilme? Não. 60% a 90% das feridas cronificadas têm biofilme. Então, espera lá. Eu vou jogar toda a responsabilidade, então, para um curativo. E o que esse curativo tem que ter? Ele tem que ter a capacidade de melhorar a hemostasia, isto é, não estimular o sangramento, prevenir infecções e fornecer um ambiente úmido ideal, tentando repor o quê? Tentando repor a condição de barreira cutânea. Nós estamos aqui em momentos muito importantes, em momentos de cientificismo, discutindo terapias genéticas, terapias de reposição proteicas, vacinas, células-tronco. Nós temos que pensar, quando sairmos daqui, vamos trocar os curativos com o quê? Temos acesso ao quê? Sabemos tirar a melhor performance daqueles curativos que nos são fornecidos? E esses curativos estão interferindo em qual das condições? Isto é, nós que fazemos pesquisa, estamos lá buscando engenharia de tecidos, mas em cima de um tecido vai o quê? Vai um curativo. E em cima de um curativo vai um elemento de fixação. Então, nós temos que pensar agora na pessoa. Mesmo irmãos gêmeos, ditos univitelínicos idênticos, são diferentes. O que funciona para uma pessoa, talvez não funcione tão bem para outra pessoa. Eu peço, gentilmente, tomem cuidados com receitas caseiras, chás, unguentos, cascas de árvore, folhas, raízes, porque quando vocês pegam um curativo, tem tecnologia envolvida, tem desenvolvimento, tem um farmacêutico responsável. Se alguém fizer ou tiver algum problema, tem aonde recorrer. E se foi a vizinha que ensinou a fazer chá, a quem vocês vão recorrer? Então é muito importante essa discrepância de tecnologia. E é fazer tecnologia sim, não executar algo que sabemos que não é bom ou que não tem o quê? Base científica. Para eu cicatrizar, eu preciso melhorar a anemia. Olha que interessante. Não sabia do contexto das aulas de manhã. A anemia é um dos maiores problemas que interferem na cicatrização de feridas. Desnutrição. Nós, há pouco tempo, acreditávamos que a pele humana de um adulto tinha aproximadamente 2 metros quadrados de superfície. Sabe quanto, recalculando, é a média? 30 metros quadrados, muito parecido com o tubo intestinal. Então, nós temos que pensar muito se queremos ter energia cicatricial, da onde? Do estado nutricional. O antibiótico não vai fazer o efeito correto. O curativo, por melhor que seja, não vai ter a resolução que muitos de nós gostaríamos que tivesse. Por isso a equipe é multiprofissional e interdisciplinar, envolvendo médicos, nutricionistas, enfermeiros, dentistas, assistentes sociais. Não olhar só a lesão, olhar a pessoa, e tudo isso vai fazer diferença quando tivermos um processo de infecção local, quando reduzirmos o prurido, quando reduzirmos algo chamado hoje alucinação tátil, que é o que faz muitas das pessoas com EB tirarem os curativos. Lembrem-se, feridas crônicas são mais caras e mais difíceis de tratar do que as feridas agudas. Então, nós temos que ter em mente a velocidade para tratar, e a cura rápida é uma característica do tratamento eficaz. Tudo começa com uma ótima avaliação clínica. Não esqueçam, existe uma pessoa com uma lesão. E nós temos que ter isso em mente do estado geral
e, principalmente, saber detectar em quanto tempo está ocorrendo essa evolução, para sabermos indicar corretamente o curativo, a terapia tópica, o período de troca, a avaliação de exudatos, os riscos de infecção. É um trabalho conjunto, é um trabalho em equipe, necessita sim, de um diagnóstico precoce e de um planejamento de tratamento, e certamente vocês já sabem que curativos por si só não promovem a cicatrização de feridas. É uma força-tarefa, e nós temos que nos unir para que as tecnologias envolvidas sejam uma ferramenta de mudança, de perspectiva e de destinos. É isso que eu tenho a falar para vocês. Meu muito obrigado.